Maldita Reencarnação, capítulo 73, O Retorno, 2. Tendo acabado de passar pelo portão de teletransporte, Eugênie congelou por um momento ao ver dezenas de pessoas olhando diretamente para ele. Embora ele estivesse esperando por isso, todos os servos e familiares da propriedade principal realmente se reuniram em frente ao portão de teletransporte para esperar por ele. Com esse frio todo, o que vocês estão fazendo aqui? Eugênie perguntou. Eugênie estava prestes a dizer: estou de volta, mas, por algum motivo, ele ficou nervoso e deixou escapar o que estava pensando. A resposta veio imediatamente. Meu filho. Gerard, cujos ombros estavam tremendo enquanto olhava para o filho de longe, correu até Eugênie com lágrimas nos olhos. O grito de Gerard, junto com seus movimentos ágeis, fez Eugênie inconscientemente arregalar os olhos enquanto olhava para o pai correndo. É mesmo meu pai? As mudanças de Gerard foram tão surpreendentes que Eugênie não pôde deixar de fazer essa pergunta. Desde que era um bebezinho, Eugênie se lembrava de Gerard como um homem de meia-idade com uma barriga saliente. Desde que se mudaram para a propriedade principal, os múltiplos convites para vários eventos e Gerard voluntariamente iniciando um regime de exercícios o fizeram começar a perder peso com sucesso. 2 anos inteiros mudaram completamente Gerard e o fizeram parecer muito diferente das memórias anteriores de Eugênie. Que transformação triunfante! Eugênie elogiou o pai. Gerard continuou a chorar enquanto abraçava Eugênie. Embora estivesse feliz por se reunir com seu pai, mais do que isso, Eugênie ficou impressionado com a dieta dele. Os tendões dos antebraços de seu pai que estavam em volta de seus ombros estavam rígidos com força, e o peito contra o qual ele estava sendo apertado era firme e inflexível. Até parece que sua barba cresceu muito também. Sério mesmo isso? Eugênie perguntou incrédulo. Gerard explicou com confiança. É tudo graças ao meu amigo, Stelord. Stelord. Ele era o pai de Gargit. Eles realmente chegaram perto o suficiente para chamar um ao outro de amigo. Eugênie sentiu o cheiro do odor corporal de Gargit vindo da proximidade de seu pai enquanto sua expressão se contorcia. Eugênie escapou do abraço de seu pai. Eugênie fez uma careta para o pai. Eu não disse para você não tomar as drogas deles. Meu filho. Gerard repetiu empolgado. Você realmente cresceu muito nesses últimos 2 anos. Não tanto quanto você, pai. Seu corpo ficou duro e sua barba ficou espessa, mas parecia que a personalidade de Gerard não havia se tornado mais masculina. Balançando a barba que estava encharcada de lágrimas e o nariz escorrendo, Gerard sorriu brilhantemente para Eugênie. Seu filho desnaturado. Gerard o repreendeu. Como você não voltou nenhuma vez nesses últimos 2 anos? Eugênie evitou. Achei que estava mandando cartas para você com bastante frequência. Você realmente acha que enviar cartas 2 vezes por ano é frequente? Fiz questão de enviar uma no meu aniversário e outra no seu aniversário. Veja, eu não estava me certificando de enviá-las regularmente em ocasiões especiais. Além disso, você não pode simplesmente me culpar por isso. Você não veio me procurar nenhuma vez nesses últimos 2 anos, veio, pai? Mas eu não podia te visitar, porque você estava escrevendo sua tese, não? Bem, é verdade. Eugênie assentiu com um sorriso. A propósito, onde está o patriarca? Ele está no castelo do Leões Negros. Esta resposta não veio de Gerard. Em vez disso, veio de Ancila. De pé ao lado de Sean, ela enxugou sua expressão rígida e agora estava mostrando a Eugênie um sorriso brilhante. Ancila continuou. Afinal, o próximo ano está chegando, e você sabe o que isso significa, certo? É hora da sua cerimônia de maioridade. Eugênie grunhiu em compreensão. Era uma das tradições do clã Lyonheart, como a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea. Mas enquanto isso contava com a presença de todos os membros elegíveis das linhas diretas e colaterais, a cerimônia de maioridade era apenas para os filhos da família principal.
Evard, o filho mais velho da família principal, havia se tornado adulto há 2 anos. Em circunstâncias normais, ele teria sido o primeiro dos irmãos a realizar uma cerimônia de maioridade. Mas Evard havia sido praticamente exilado da família principal devido ao seu envolvimento com magia negra, e ele nem mesmo havia sido homenageado com uma cerimônia de maioridade. Como a última cerimônia de maioridade teve que ser ignorada, e 3 crianças se tornarão adultas no ano que vem, parece que eles estão planejando tornar o evento um pouco mais grandioso do que o normal. Explicou Ancila. Eugênie perguntou. É isso que o patriarca deseja? Parece que essa foi a decisão do conselho. Essa resposta fez Eugênie estalar a língua de aborrecimento. Então, lembrando-se subitamente de que ainda não tinha dado seus cumprimentos a Ancila, Eugênie inclinou a cabeça e disse: Desculpe a saudação tardia, madrasta. Desde que se mudou para a propriedade principal, Eugênie se acostumou a chamar Ancila de madrasta e Theonis de matriarca. Na verdade, ele realmente não queria chamá-los por esses nomes, mas desde o momento em que Eugênie foi adotado, Ancila secretamente forçou Eugênie a chamá-la pelo título de madrasta. Uma vez que Ancila o obrigou a chamar de madrasta, pareceria estranho se ele chamasse Theonis por um título diferente. Dizer a palavra madrasta novamente depois de 2 anos ainda deixou um gosto estranho na boca de Eugênie. Não há necessidade de tais cumprimentos formais entre os membros da família. Ancila o repreendeu. Agora que Theonis havia deixado a propriedade principal, Ancila não ficaria insatisfeita com o título de madrasta. Eugênie tinha alguma dúvida sobre isso, mas parecia que Ancila não se sentia incomodada. Mas isso é de se esperar. Em primeiro lugar, foi a própria decisão de Theonis voltar para a casa dos pais dela. Ao fazer isso, ela se colocou em uma posição em que era impossível retornar. O patriarca pode não ter conseguido, mas ainda assim devemos fazer uma festa de comemoração pelo seu retorno, certo? Ancila propôs. Eugênie zombou. Por que ir tão longe a ponto de fazer uma festa de comemoração para um membro da família que volta para casa? Não há necessidade de uma coisa problemática como essa. Eu sabia que você diria isso. Respondeu Ancila, tendo mencionado isso apenas como uma sugestão. Desde que o conheceu, Eugênie nunca havia demonstrado qualquer prazer em ter uma festa. A propósito, quem é ele? Gerard, que estava limpando as lágrimas, falou lentamente. Ele olhou para Lamã, que parecia estar tentando se encolher enquanto estava atrás de Eugênie. Ele é meu valete. Declarou Eugênie. Seu valete? Gerard repetiu interrogativamente. Sim. Confirmou Eugênie. O nome dele é Lamã Chulyov. Quanto à idade? HMM. Lamã, quantos anos você tem? Tenho 32 anos. Respondeu Lamã com uma tosse. Se Lamã tinha 32 anos, isso significava que ele era 13 anos mais velho que Eugênie. Então você parece mais velho do que sua idade real. Comentou Eugênie. Lamã explicou. É por causa dos ventos fortes do deserto. Ele é alguém que eu trouxe pessoalmente comigo, então sua identidade já foi verificada. Mesmo que seja meu valete, eu não ensinei nada a ele, então estou apenas levando para o anexo onde ele pode cuidar das tarefas. Explicou Eugênie. Ancila e todos os servos da propriedade principal que estavam reunidos ali lançaram olhares desconfiados para Lamã. Ele estremeceu com todos os olhares dirigidos a ele e não pôde deixar de curvar os ombros. Como guarda do Emir de Khajitan, Lamã recebeu ordens de escoltar o Emir a todos os tipos de eventos e viu muitos guerreiros excelentes. No entanto, entre todos os guerreiros que viu em sua vida, muito poucos eram tão habilidosos quanto os cavaleiros da propriedade principal do clã Lyonheart. A mente de Lamã disparou. Contanto que se desconte seus números, apenas em termos de habilidades individuais, os guardas do Emir de Khajitan não podem nem se comparar a eles. Estava realmente certo que os cavaleiros de uma família sem um título oficial de nobreza fossem tão excepcionais.
De acordo com seu próprio senso comum, Laman não conseguia entender como isso poderia ser real. Além do mais, os cavaleiros que ele podia ver agora definitivamente não eram o poder total do clã. A verdadeira força do clã Lionheart estava nos Cavaleiros Leão Negro. Até Laman estava bem ciente desse fato. Laman especulou. Do jeito que acumularam tanto poder, podem até mesmo lançar uma revolta a qualquer momento. Claro, nas últimas centenas de anos, o clã Lionheart nunca tentou se revoltar contra o Império Kiel. Mesmo assim, Laman sentiu que o poder do clã Lionheart ainda era demais para uma única família sustentar. Então o jovem Lorde é o filho adotivo de uma família tão grande. O peito de Laman se encheu de orgulho quando olhou para Eugênie pelo canto dos olhos. Ele havia recebido vários exemplos da graça salvadora de Eugênie. Se não fosse pelo garoto, Laman teria morrido por ser arrastado pela tempestade de areia ou por ser sugado pela areia movediça. Mesmo que tivesse escapado da morte naquele ponto, Laman teria sido silenciado pelos assassinos e pelos xamãs de areia. Ou poderia ter sido morto por Amélia Mervyn naquele lugar no subsolo, ou talvez seu animal de estimação pudesse ter sido aquele a acabar com ele. Ou poderia até ter ficado preso no subsolo e morrido de fome. Tudo isso aconteceu porque ele se envolveu com Eugênie, mas Laman ainda sentia que tinha que retribuir a graça salvadora de Eugênie. Foi com essas intenções que Laman decidiu se separar de Tairiel Madame e se tornar subordinado de Eugênie. Mesmo que as tarefas que lhe pedissem fossem apenas para a mansão, não importava, desde que fossem feitas para servir Eugênie, ele não seria capaz de retribuir a graça passada de seu mestre pouco a pouco. Nina. Eugênie acenou para Nina, que estava esperando ali perto. A Nina de 22 anos não tinha a mesma cara de bebê que tinha 2 anos atrás. Os olhos de Eugênie se estreitaram enquanto ele examinava o corpo esbelto de Nina. Você estava deixando de comer, porque eu não estava aqui. Ou poderia ser que alguém estava intimidando você. Por que parece tão abatida? Eugênie a questionou. Jovem mestre, estive um pouco ocupada, porque você disse que voltaria tão de repente. Explicou Nina. Eugênie se recusou a aceitar isso. Você não é a única que trabalha no anexo, então por que as coisas estão particularmente ocupadas e problemáticas só para você? Alguém lhe disse para fazer todo esse trabalho sozinha. Foi o mordomo-chefe. Quando os olhos de Eugênie se voltaram para eles, o rosto do mordomo-chefe, que estava atrás de Nina, empalideceu. De jeito nenhum, senhor. O mordomo-chefe negou rapidamente. Nina também refutou isso. Fui eu quem disse que ia lidar com tudo sozinha. Mas parece que você não mudou nada, Sir Eugênie. Embora o mordomo-chefe estivesse encarregado de todos os criados que trabalhavam na propriedade dos Lionheart, o anexo onde morava Eugênie era um lugar proibido que o mordomo-chefe não ousava tocar. Eugênie também estava ciente desse fato. Era só que, já que ele estava voltando depois de muito tempo, queria verificar se os outros servos poderiam estar intimidando Nina. Se for esse o caso, então fico feliz. Nina, leve esse velho com você e ensine-o a fazer as tarefas. Instruiu Eugênie. Em que tipo de tarefas devo orientá-lo? Nina perguntou. Eugênie considerou a pergunta. Limpar os estábulos e o ginásio, assim como quaisquer tarefas que você não queira fazer, aquelas incômodas que exigem muita força. Nina hesitou. Está tudo bem eu fazer isso? Ele não é seu criado pessoal, Sir Eugênie. É por isso que deve fazer as tarefas que eu o mando fazer. Eugênie então a apresentou. Laman, o nome dessa mulher é Nina, e ela é minha serva exclusiva. Se tivesse que colocar em questão de hierarquia, então acho que você poderia chamá-la de sua superiora imediata. Meu nome é Laman Chulyov. Laman se apresentou. Senhor dele. Laman olhou para Nina com uma expressão amarga. Antes de chegar à propriedade principal dos Lionheart, ele ouviu Eugênie falar sobre as figuras-chave daquele local. Até Nina, uma criada, era uma dessas figuras-chave.
Eu realmente preciso levar uma garota 10 anos mais nova que eu como minha mais velha? Embora Laman tivesse decidido dar sua vida a Eugene, no fundo de seu coração ainda havia orgulho de um guerreiro do deserto selvagem. Claro, esse orgulho não se atreveu a levantar a cabeça das profundezas de seu coração. Embora as feridas da surra que Eugene lhe dera já estivessem curadas, Laman ainda tinha medo dos punhos dele. Eugene perguntou a Cian: por que você está agindo assim tão rígido? Com a intenção de ajudar os dois irmãos a resolver a tensão entre eles, Ancila levou os criados com ela ao sair do local. Depois de desenvolver algum tato durante o tempo que passou na propriedade principal, Gerard naturalmente partiu junto com Ancila. Nina seguiu o exemplo, levando Laman com ela enquanto voltava para o anexo. Graças a isso, Eugene e Cian foram os únicos que sobraram na frente do portão de teletransporte. Eugene continuou falando enquanto sorria para Cian, que tinha uma carranca intensa no rosto. Afinal, até a senhora Ancila foi capaz de sorrir para mim enquanto dizia que fazia muito tempo. Você não sentiu minha falta? O que há com sua expressão? Você está constipado. Mesmo que você continuasse chamando-a de madrasta enquanto minha mãe estava aqui, agora ela voltou a ser senhora Ancila. Cian apontou sarcasticamente. Eugene se defendeu. Preciso chamá-la por esse nome para deixar a senhora Ancila feliz, não? E quem você pensa que é, que precisa tentar manter minha mãe feliz? Cian rosnou agressivamente. Maldito, o que há com você? Foi atingido pela puberdade tardia como Ciel. Mas não devia ser assim. Você já passou pela puberdade quando tinha 15 anos. Já se esqueceu disso? Você roubou secretamente alguns cigarros dos cavaleiros, e quando tentou fumá-los, cala a boca. Cian explodiu quando seu rosto ficou vermelho. Então, depois de olhar para Eugene por alguns momentos, ele soltou um suspiro profundo. Eventualmente, Cian perguntou: você, qual diabos é sua verdadeira identidade? Identidade. O que você quer dizer com identidade? Eugene repetiu, perplexo. Cian respirou fundo. Você realmente tem a mesma idade que eu, apenas 19 anos. Quer que eu lhe diga a verdade? Então, na verdade, não tenho a mesma idade que você, pois reencarnei. Confessou Eugene. Pare com essas besteiras. Qual era o sentido de pedir sua verdadeira identidade quando Cian não acreditava nele mesmo que tenha dito a verdade? Eugene estalou a língua em advertência e deu um tapinha no ombro de Cian. Depois de tanto tempo sem me ver, de repente você percebeu quão grande é o seu irmão. Eugene brincou. Sim. Confirmou Cian. O que estava acontecendo com esse maldito? Dizendo algo tão constrangedor. Eugene só pôde piscar os olhos de surpresa com a resposta honesta de Cian. Seus 2 anos e meus 2 anos. Embora os mesmos 2 anos tenham se passado para nós dois, com você parece que 20 anos se passaram. Cian cuspiu como uma voz fervendo de frustração. Então Cian soltou um longo suspiro quando relaxou os punhos que estavam cerrados com tanta força que ficaram pálidos com fluxo sanguíneo restrito. Cian continuou. Eu pensei que também estava trabalhando com extrema diligência. Enquanto você estava aprendendo magia, eu apenas brandi minha espada como um louco aqui na propriedade principal. Ao mesmo tempo, também pratiquei a fórmula da chama branca. Converti minha espada de luz em espada de força, e enquanto a fortalecia, também treinei minha mana. Você com certeza trabalhou duro. Murmurou Eugene enquanto examinava Cian de cima a baixo. A mana de Cian aumentou tanto que era incomparável à quantidade que tinha 2 anos atrás, e também foi refinada. Embora Cian ainda não tivesse descoberto, parecia que ele estava prestes a alcançar a 3ª estrela da fórmula da chama branca. Este era um feito incrível que só foi visto algumas vezes na história do clã Lyonheart. O número de pessoas nessas centenas de anos de história familiar que conseguiram alcançar a 3ª estrela da fórmula da chama branca antes de atingir a idade adulta podia ser contado nos dedos das mãos.
Dito isto, ainda era impossível para Xian competir com Eugênio. Eugênio já havia alcançado a quarta estrela da Fórmula da Chama Branca, e não só isso, ele até criou a Fórmula do Anel de Chamas. Não havia como Xian diminuir essa lacuna. Em primeiro lugar, era uma concorrência desleal. O apoio que Xian recebeu por ter nascido na família principal não era nada comparado ao fato de que Eugênio era Amel em sua vida anterior e tinha todas as suas memórias daquela época. Além disso, Eugênio se certificou de não desperdiçar um único momento de sua segunda vida. Então, qual era a razão dele para não treinar sua mana antes da cerimônia de continuação da linhagem sanguínea? Era porque Eugênio sabia que iniciar sua mana alguns anos depois não lhe traria nenhuma desvantagem. Graças ao fato de ter esperado em vez de ir contra o fluxo, Eugênio conseguiu colocar as mãos na fórmula da chama branca do grande Vermouth e na espada da tempestade, Vinith. Com isso, o crescimento de Eugênio foi acelerado de forma explosiva. Eugênio era atualmente mais forte do que Amel quando conheceu Vermouth. Ou mais tardar, daqui a 10 anos, ele ficará tão forte quanto em sua vida anterior, não, ainda mais forte. Vou continuar dizendo a ele que já está muito melhor do que o esperado, pensou Eugênio. Eugênio conhecia sua situação melhor, então apenas assumiu que era mais forte que Xian. Não importava o que pudesse acontecer no futuro, Xian não deve ser capaz de se tornar mais forte que Eugênio. Embora ele soubesse de tudo isso, Xian não sabia. Para Xian, Eugênio devia parecer um monstro tão grande que não seria estranho se os próprios céus sentissem que era injusto que Eugênio tivesse tanta força. E não seria estranho que Xian se sentisse desesperado e com o coração partido por causa disso. No entanto, em vez de sentir desespero, Xian apenas se sentiu frustrado consigo mesmo. Eugênio apreciou Xian mostrando tal reação. Na verdade, Xian foi capaz de se sentir assim apenas porque Eugênio passou vários anos batendo nele para refazer sua mentalidade. Mas se a disposição inata de Xian fosse ruim, não importa quantas surras levasse, não teria sido possível guiá-lo de volta ao caminho correto assim. Você deveria se tornar o patriarca, declarou Xian. Acho que gêmeos são mesmo iguais, observou Eugênio. Ouvi falar disso por Ciel, mas depois de ver você pessoalmente, sei que definitivamente não posso fazer isso, admitiu Xian. Se existe você, que é incomparavelmente superior a mim, como eu poderia me tornar o patriarca? Eugênio refutou. Porque não poderia. Contanto que diga que quer, é claro que você pode se tornar o patriarca. Eu disse que não tem como aceitar. Xian gritou. Se você realmente quer que eu me torne o patriarca, precisa duelar comigo primeiro. Porque se vencer, eu obedecerei incondicionalmente, desafiou Eugênio. Xian notou algo. Se eu ganhar o duelo, porque eu faria de você o patriarca? Isso significa que, se você vencer, serei eu quem se tornará o patriarca. Parece que sua cabeça está mais rápida do que eu esperava. O que você disse? Quando ele ouviu Eugênio murmurar um leve elogio, chamas se acenderam nos olhos de Xian enquanto ele olhava para Eugênio. Eugênio decidiu ficar sério. Você realmente acha que haverá um bom resultado de forçar alguém que não está interessado na posição de patriarca? Uma posição como essa deve ser ocupada por alguém com motivação para isso. Não desejo o trono de patriarca do clã Lionheart. Mesmo que seja apenas como um representante, você deve tomar o lugar de patriarca. Porque vou fazer todas as coisas incômodas que você não quiser fazer em seu lugar. Xian eventualmente ofereceu. Eugênio expressou suas dúvidas. Você realmente entende o que está dizendo? Pelo resto de sua vida, você nunca se casará e nunca estabelecerá seu próprio ramo familiar. Você vai ficar na propriedade principal e agir como meu servo. Uma pessoa orgulhosa como você. O silêncio de Xian falou muito. E a propósito, as palavras que você acabou de dizer, você sabe que elas podem se voltar contra você, certo? Você seja o patriarca.
Porque vou cuidar das tarefas que precisam de alguém para mostrar sua força em seu lugar. Eugênie contra-ofereceu. Eu realmente não consigo entender você. Cian suspirou profundamente e balançou a cabeça. É porque você é de uma linhagem colateral. Não, como alguém de uma linhagem colateral, você deveria estar ainda mais interessado em se tornar o patriarca. Se você se tornar o patriarca, terá o poder de destruir as tradições seculares do clã Lionheart. Apesar disso, ninguém poderá ir contra a sua vontade. Tanto os Cavaleiros Leão Negro quanto o Conselho dos Anciãos, eles não terão escolha a não ser ouvir você. Isso não é certeza. Eugênie tentou corrigi-lo. Não, eles vão ceder. Insistiu Cian. Os únicos que podem competir com você são Ciel, aquela idiota Evard, e eu. Mas nenhum de nós três pode se comparar a você. Então, independentemente da tradição ou qualquer outra coisa, se for pelo bem do clã Lionheart, você deve ser aquele a se tornar o próximo patriarca. E o que há de tão impressionante no clã Lionheart? Eugênie resmungou enquanto os cantos de sua boca se torciam em um sorriso de escárnio. O túmulo de Amil foi deixado em ruínas. A espada do luar havia sido selada. Siena havia desaparecido e Anise foi forçada a vagar pelo deserto, incapaz de encontrar seu túmulo. Tudo isso tinha algo a ver com Vermouth. Eugênie lembrou-se do rosto daquele desgraçado enquanto zombava. Para você, o clã Lionheart pode parecer algo realmente importante, mas do meu ponto de vista, não é tão incrível assim. Cuidado com o que você está dizendo. Cian o avisou. O que há para ter cuidado? Qualquer um tem o direito de falar mal da casa em que cresceu. Eugênie se defendeu. Nós somos. Você não deveria dizer esse tipo de coisa. Porque recebeu muitos benefícios por crescer na família principal. Pode realmente negar que seus talentos sem sentido são uma expressão do fato de que você herdou fortemente o sangue de nosso ancestral? Cian argumentou. Claro que não posso. Eugênie reconheceu prontamente o que não podia ser negado. Esse corpo dele era tão talentoso por natureza, porque era descendente de Vermouth. Como Eugênie tinha as memórias de sua vida anterior, ele poderia ter sido capaz de se tornar forte mesmo com um corpo inútil, mas a razão pela qual ele conseguiu crescer tão rapidamente foi graças a esse corpo excepcional com o qual ele nasceu. Se fosse no passado, Eugênie ficaria grato por isso. Ele pode ter reencarnado como descendente de Vermouth de todas as pessoas, e pode ter sido confrontado com a realidade confusa e perturbadora de que os reis demônios restantes ainda estavam vivendo tão felizes como sempre. Mas ainda sentia que tinha que ser um milagre ele ter reencarnado com as memórias de sua vida passada. No entanto, e se não fosse um milagre? Eugênie, não, a reencarnação de Amil foi intencional. Quem planejou isso provavelmente foi Vermouth, e sendo que o rei demônio do encarceramento sabia sobre sua reencarnação, Siena e Vermouth entraram em confronto em algum lugar durante o processo. Esses companheiros de sua vida anterior para me reencarnar, mas porque ele de todas as pessoas? Não tenho intenção de mudar de ideia. Disse Eugênie a Cian distraidamente. Eugênie atualmente se sentia desiludido. O que exatamente aquele desumano, super-homem, herói, mestre de tudo, deus da guerra, o grande Vermouth estava pensando? E por que tinha feito algo assim? O que estava querendo fazer fingindo sua morte enquanto lutava contra uma companheira com quem havia passado por inúmeras situações de vida ou morte e planejando a reencarnação de Amel? Se Vermouth estava realmente tão ativo, teria sido melhor para ele apenas unir forças com seus companheiros mais uma vez para lutar contra os reis demônios. Quem vai se tornar o patriarca é você, Cian. Eu não vou fazer algo como me tornar o patriarca. Se você realmente quer me fazer mudar de ideia, tente me convencer usando sua força. Eugênie o desafiou mais uma vez. O clã Lionheart era a família de Vermouth. Eugênie nunca teve grande interesse ou orgulho no clã em primeiro lugar. Era o mesmo até agora. Embora ele tenha vivido por 19 anos como Eugênie Lionheart, ele ainda não tinha muito interesse ou orgulho em seu papel como membro do clã.
Gilead, o patriarca, era uma boa pessoa. Quanto a Gio, ele também era uma boa pessoa. Embora fossem da linhagem direta da família principal, aqueles dois nunca desprezaram Eugene. E Ancila, bem, embora houvesse momentos em que ela definitivamente quisesse menosprezá-lo, e sua boa vontade fosse apenas superficial. Ainda assim, comparada a Tiones, daria até para chamá-la de anjo. Cian e Ciel também. Embora suas primeiras impressões não tenham sido ótimas, depois de passar alguns anos juntos, eles podiam não ser tão próximos quanto irmãos verdadeiros, mas ainda se apegaram uns aos outros. Quanto a Gargit, ele foi construído para ser uma muralha, lembrando Eugene de Moral, e parecia que ele era um cara legal. Gerard. O que havia para dizer? Eugene realmente gostava de seu pai. Mas mesmo com tudo isso, Eugene ainda não conseguia manter muito interesse e orgulho em seu clã. Um duelo é um pouco demais, murmurou Sean. Ele teve que admitir que não seria capaz de mudar a mente de Eugene. No passado, Eugene não tinha ido tão longe a ponto de descartar o nome Lyonierta assim, então teve que se perguntar se Eugene passou por uma mudança de coração em algum momento durante os últimos 2 anos. Ou talvez ele esteja apenas passando pela puberdade também. Com um gosto amargo na boca, Cian agarrou a espada pendurada em sua cintura. Já faz um tempo, vamos treinar, propôs Cian. Eugênio avisou. Estou lhe dizendo isso com antecedência, mas não importa o que você tente fazer, não será capaz de me derrotar. Eu sei, seu filho da puta. Cian chegou. Maldito rude, Cian pensou enquanto empurrava Eugene com o ombro em seu caminho para os campos de treinamento.